Obrigado e boa tarde. Antes de começar, eu quero também falar de uma experiência de incorporação, mas é uma experiência do teatro, que eu acho que é completamente convergente e semelhante à ideia do espaço do palco. E quando você vai começando a buscar, né, eu trabalhei com teatro durante muito tempo, e quando você vai começando a buscar esse estágio que não é nem você, né, e você busca esse personagem, busca o personagem, busca o personagem. E tem esse trânsito também entre o figurino que você vai se caracterizando, e a maquiagem que você vai se caracterizando, e o espaço cênico que você vai buscando, e chega um estágio que em alguns momentos você não se identifica, né? Assim, como mais aquilo que você faz, aquilo que você fala, quando você vai trazendo, e existe no teatro exercício que você busca que lhe acontece, lhe ocorre, não é você que encontra a voz, o jeito, mas lhe ocorre aquilo de uma forma que que é curioso, assim, como artista. E muitas vezes você se pergunta como que isso veio, né? Também um estado de incorporação, né? Que é muito bacana. É, bom, antes de começar também, eu gostaria de agradecer, principalmente a Florence, ao Gustavo, né? O Gustavo é meu orientador no mestrado, que eu estou no mestrado na UNB. É o Gustavo que me faz o convite para estudar o imaginário da putaria. E eu acho que também, para mim, um dos últimos encontros que nós tivemos, eu falei que, por mais que nós trabalhássemos com imagens, muito me ocorreu dessa ausculta. Eu mais escutei do que realmente fiquei num território da visibilidade, da visualidade. Então, assim, e essa escuta, ela não é muito, ela é uma escuta também interior, né? Então, obrigado à Florence pelo convite, ao professor Fred pelo convite do grupo de pesquisa, e ao Gustavo por convidar à pesquisa. E parabenizar, assim, eu acho que é uma equipe muito gostosa, né? Com a Bruna junto, a gente tem aí indo para o segundo seminário, e eu acho que tudo fica muito encaixado, porque tem um diálogo muito bacana, e eu acho que isso é bonito de ver. Tá? Valeu. Bom, então eu vou falar do imaginário da puta, a pombagira, que, como eu já disse, é parte da minha pesquisa no mestrado, e eu vou fazer 3 momentos. Eu vou primeiro apresentar um estudo etimológico da palavra puta, depois eu vou apresentar um pouquinho da pombagira, e partindo de experiências minhas também, no ato de conhecer, né, a pombagira, e depois fazer as comparações entre o imaginário da puta e a pombagira, certo? Então, eu faço um estudo etimológico, certo, a fim de vasculhar as nossas lembranças e a origem cultural das palavras como fonte indiciária e nocional da herança que carregamos. Então, no intuito de falar sobre o feminino, incontrolável, potente, tempestivo, por conseguinte, excêntrico, né? Eu vou atrás, então, desse conceito desse imaginário da puta. Mas antes eu coloco também uma relação entre a prostituta e a puta. Porque em alguns momentos em que eu fui apresentar a minha fala em outros lugares, me apareceu sempre a questão assim, por que puta? Por que não profissional do sexo? Né? Então, é bom falar também que o lugar de fala está no campo da estética, no campo do imaginário, e não no campo da militância, não no campo sociológico, da sociologia social, mas numa busca de uma carga poética e uma carga, uma potência que existe, uma potência feminina, uma potência poética que existe dentro da puta. Mas, a princípio, eu faço esse mapa, eu brinco com esse, e coloquei aí
uma salada de letras, de palavrinhas, que vou apresentar algumas, tá? A fim da gente pensar um pouco de onde vem a prostituta, a prostituição, os termos. A palavra prostituir, ela vem... isso aqui tem aquela coisinha aqui, gente. A prostituta vem do latim prostituere, e prostituere é composto de pro, adiante, e statuere, colocar e expor. A prostituta encontra sua origem no sistema matriarcal, e ela foi, nas primeiras civilizações, a experiência sexual entre mulheres virgens e estranhos. Dava-se nas cercanias do templo sagrado. Logo, a prática da prostituição surgiu dentro de um sistema religioso, não havendo distinção entre sexo e espiritualidade. O próprio termo hieródula, que aparece aqui embaixo, significa, tem origem, a prostituição tem origem desse termo, hieródula, que do grego é hieros, sagrado, e doulos, escravo. A hierodulia, estado, qualidade de escravo do templo, foi praticada até os períodos clássicos greco-romanos. As jovens servidoras de Afrodite, além de exercerem serviços piedosos, tornavam-se muitas vezes etárias sagradas, prostituindo-se em louvor à deusa. Nós temos como exemplo a Aspásia. A Aspásia, ela nasceu em Mileto, na região do leste da Grécia, e ela chegou a Atenas por volta de 450 a.C. Ela tornou-se companheira de Péricles. Como vinha de fora, por lei, ela não podia se casar, e tornou-se então uma das mulheres do grupo conhecido como a Etéria, ou a Etária. As etárias são mulheres companheiras ditas cortesãs e prostitutas sofisticadas. E aí, no vasculhar da minha pesquisa, eu encontrei uma crônica do Machado de Assis e que eu trouxe para vocês uma descrição dessa etária, né? O Machado de Assis ele faz uma crônica que é publicado no Diário do Rio de Janeiro em 1867. E no primeiro parágrafo ele descreve a etária da seguinte maneira: se a opinião domina os costumes políticos, a senhora domina os costumes sociais. É rainha por graça do diabo e unânime aclamação da vaidade humana. Governa sem oposição nem contraste. Manda o que quer, como quer, quando quer. Tem cavalos para pisar os filósofos pedestres, tem sedas para afrontar a honestidade desvalida. Então, isso é uma descrição que eu achei que entre uma narrativa poética e entre e esse estudo, né, e essa intelectualização de uma experiência do feminino, eu acredito que o Machado de Assis consegue dizer muito melhor, né, do que a pesquisa, como a gente vem falando da poesia, consegue dizer muito melhor do que dessa potência que existe dentro da puta. Podemos encontrar uma forte relação entre vida circunscrita na atividade sexual e sagrado, como o professor Gustavo já trouxe. E dentro da obra O Feminino Sagrado, de Júlia Kristeva e Catherine Clement, a Kristeva ela chama de sagrado aquilo que é a celebração do mistério e que convoca uma emergência do sentido. O sagrado convoca essa emergência do sentido, que seria o grau zero do sentido, um retorno à natureza. Então, aqui na esteira de ambas as autoras, nós arriscamos em afirmar que o sagrado é também sexual. E também agora, corroborando com a fala do professor Gustavo, entre o sagrado e o espiritual. Ele diz isso. Hoje, prostitutas são imediatamente identificadas como profissionais do sexo e têm conquistado seus direitos paulatinamente frente às reivindicações e protesto. No Brasil, em 1987, ocorreu o primeiro encontro nacional de prostitutas promovido pelo programa Prostituição e Direitos Civis. O que é interessante é que a prostituta se intitulada de puta mesmo, Gabriela Leite, que foi a militante que trabalhou durante muitos anos a fim de que o Ministério do Trabalho incluísse na categoria de ocupações, na classificação brasileira de ocupações, a profissional do sexo. Ela militou a favor
das trabalhadoras do sexo, ela mesma se dizia assim, nós somos puta, eu sou puta. E ela escreveu o livro Filha, Mãe, Avó e Puta, né? Então, ela gostava, ela se intitulava e ela se dizia puta por várias outras questões que ela fala no livro, né? E é interessante que o Ministério do Trabalho ele vai colocar uma definição, uma descrição referente a essa atividade exercida, que é a atividade exercida da profissional de sexo, e que ele vai colocar vários sinônimos, né? Entre esses sinônimos está garota de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, prostituta. E curioso, a fim de buscar várias outras, como na cultura popular é muito forte, existem vários nomes para se falar, são sinônimos de prostituta, da profissão do sexo, eu fui atrás, então, de mapear um pouco esses nomes que são sinônimos. E, então, isso mostra um pouco a riqueza de sinônimos que a palavra puta pode encontrar no Brasil, né? E para citar alguns, eu vou citar alguns aqui, e eu também, a pesquisa está em aberto, se alguém me lembrar de algum, para encaixar na pesquisa, está valendo. Mulher da vida, são sinônimos de prostituta, né? Mulher da vida, roda bolsinha, messalina, mulher da rua, arrombada, Maria do Cais, jereba, galinha, vagabunda, dorme surja, cortesã, marafaia, garota de programa, catenga, marmita, putana, etaira, pinguacha, marafona, concubina, cangaia, cantoneira, tamanqueira, fubana, gaudéria, gabirua, e aí por aí vai. Tem a libertina, fuleira, ordinária, chineluda, vaqueta, piranha, tem a prima também, que é muito conhecido, né? Tem a meretriz, a prima, tem a bagacha, a cachorra, a piturisca, a rascoa, dedeira, madama, buceta de ouro, sirigaita, mundana, bandida, couro de tambor, bondeja. E interessante que alguns nomes são relacionados com nomes sujos e nomes de animais, né? Então, tem muito alguma coisa que o sinônimo me conduz a a algo insalubre, sujo e marginal, né? Como cadela, né? E entre na pesquisa também, eu encontrei no dicionário esse termo. Você vê aqui, o cara veio aqui olhar. Não deu certo, não. Ali onde tem putois, tá vendo? Putois em francês é gambá, né? Então, putois seria uma designação francesa para gambá, que também tem essa proximidade. Nós temos aqui o outro, que é pourrir, que é apodrecer, certo? Então, e nós temos a salope também, lá em cima, salope. Salope, sale, em francês, é sujo, insalubre, não é? Então, e up, sale, mas up é um animal, é um passarinho que tem um ninho extremamente fedido, que no Brasil é conhecido como pássaro-polpa. E ele tem um tupetezinho amarelo. Então, o que acontece com isso? Como se vê, a puta etimologicamente está ligada aos animais fedidos. Historicamente, passa a ser utilizada para pessoas impróprias, pessoas extremamente sujas. Outra possibilidade genética para o termo seria os lupanares franceses, construídos próximos aos portos. Ali tem os puits do lado de lá no cantinho. Poços, cisternas, locais caracterizados pela sua insalubridade. Uma vez que realizava-se coletivamente a higiene pessoal dos recém-chegados aos portos. Então, os recém-chegados realizavam a higiene pessoal e ali estavam, né, as putas. Logo, os puits tornaram-se lugar de encontro, do rendezvous, lugar de comércio, lugar das putas. Mas há um outro encontro também que foi para o termo puta dentro do livro de Huberman, A Sobrevivência dos Vagalumes. Lá eu encontrei o termo lutíula, que é uma pequena luz. E no italiano,
As putas são chamadas de lutíolas, por guiarem-se entre a euforia e a presa, entre o prazer e o erro, o sonho e o desespero, homens em busca de lampejo e de felicidade. Elas são como vagalumes de Didi Uber. As putas são como vagalumes de Didi Uber. Fracas luzes sedutoras, tremeluzentes que encarnam amor e amizade em noites escuras e escusas. Na tradição de Pasolini, citada por Didi Uberman, os vagalumes são machos e fêmeas que se iluminam para chamar e chamam para copular. Na escuridão, os movimentos luminosos dos vagalumes em busca do amor. A luz intermitente que emana das putas em território obscuro é o convite para o encontro, é o rendezvous citado anteriormente. Contudo, essas pequenas luzes, perceptíveis unicamente no meio da escuridão, sobrevivem e persistem sob o holofote e a incandescência da moral, das tradições e dos bons costumes. Toda vez que eu falo dessas luzes intermitentes e tremeluzentes, me faz pensar exatamente numa viela escura com um bordel, com uma pequena luz tremeluzente, uma luz, essa coisa, esse imaginário da casa da luz vermelha, alguma luz que ela é perceptível exatamente no escuro, num lugar escuso, para um encontro, certo? E eu sempre tenho essa imagem quando eu passo por esse trecho. Há uma potência específica na imagem da puta e, por consequente, da putaria, acompanhada da força existente nas culturas populares. As putas possuem uma verdadeira capacidade de resistência histórica, logo política. Tem uma resistência à domesticação, uma resistência às normatividades, às normas. Elas resistem, e é interessante que elas sobrevivem, e a quantidade de elementos no cinema, na literatura, na pintura, na escultura, que fazem referência às cortesãs, às putas, às prostitutas, ou seja, são inúmeros. Então, e tem essa relação ainda, né, que sempre se diz a profissional mais antiga, e ainda latente, e ainda presente. Novamente citado por Didi Uberman, exalta o seu apreço pelas pessoas pobres e verdadeiras, das pessoas que lutam para sobreviver em meio às normatividades e regras sociais, mas sem querer com isso tomar o seu lugar. Essa é a imagem da puta que persiste. É a resistência de uma cultura popular e, por isso, mítica. Nelas há uma maneira de não conceber a emancipação segundo o modelo único de ascensão à riqueza e ao poder. Estamos falando de uma energia revolucionária, própria dos degredados, renegados, dos miseráveis, conforme afirma Didi Uberman, dos excluídos, abre aspas, dos excluídos do jogo político corrente. Aos poucos, as putas foram se constituindo socialmente como seres abjetos, renegados, alvo de julgamentos morais quase sempre de uma parte minoritária da sociedade, mantenedoras de um poder hegemônico e que dominam indubitavelmente os discursos oficiais com sua moral cristã, relegando aos domínios da sujeira social tudo que pode ter relação com uma outra realidade, ou seja, relegando a sujeira social tudo aquilo que pode ter uma relação com uma realidade que não é a vigente, né? Dentre elas estão as putas, os negros, os índios, os pobres, os mendigos e o povo de santo. Aí, desse ponto, para terminar aqui ainda sobre a puta, entre o sujo, o podre, o lixo social e o luxo midiático, que trabalhamos aqui o sentido da puta. Ao verticalizar a acepção da prostituição e da putaria, encontramos na puta uma carga simbólica que tange a rejeição e a abjeção. Embora a putaria também faça referência à profissão, o termo prostituta e prostituição atinge um sentido estricto, enquanto putaria está por um sentido lato. A putaria, o ser puta, tanto pode ser libertador quanto repreensível. Em determinados momentos, pode vir acompanhado de um sexo desenfreado e de grande pulsão erótica, como também pode ser um xingamento ou uma agressão, no Brasil, sobretudo, em que a expressão filho de uma puta pode exercer o mais alto grau de agressão verbal. Embora se escondem frequentemente, isso é o Sloterdijk, o Sloterdijk diz exatamente que, embora se escondem frequentemente por trás dos piores palavrões, as melhores energias. Ao mesmo tempo que ser chamado de puto na cama pode conotar parceiro com quem tudo posso, com quem tudo faço e tudo aceito.
reforçando assim o poder comunicacional da putaria. Em putaria há um vão, um poço de sentidos e significados, um universo em que nitidamente opera o imaginário, o duplo imaginário, negativo, positivo, bem e mal, diurno e noturno, embora haja as mais diversas nuances entre os polos, de tal forma que dentro do mesmo imaginário circula a positivação e a negativação do termo, tal como liberdade e interdição. Tudo isso dentro do imaginário da puta. Liberdade e interdição. Sobre as pombagiras, é interessante como eu vou encontrando algumas relações entre esse estudo do imaginário da puta e vou encontrando identificações dentro, quando eu fui vasculhar, né, farejar nas histórias das pombagiras. E uma das histórias que eu encontrei foi exatamente na história de Maria Padilha, certo? Então, falar um pouquinho da Maria Padilha. A Marlise Meyer, que vai trazer no livro, né, a história da Maria Padilha. Bataille, ele escreve graciosamente que a maldição da igreja pesou ainda mais intensamente sobre a humanidade degradada. Então, a Marlise Meyer vai dizer exatamente de feiticeiras que foram, de mulheres degradadas que vieram para o Brasil. E junto com essas mulheres veio a Maria Padilha, sobretudo numa oralidade, como a Flor já disse hoje, de manhã, pensar essa oralidade, esse corpo e essa oralidade. Né? A autora explora a força da sexualidade feminina ao remontar a misteriosa história de Maria Padilha, que, de amante de rei da Espanha, Pedro I de Castela, chega aos nossos dias como uma das mais fortes pombagiras, uma das mais fortes figuras míticas e espiritual da Umbanda. Nos dados encontrados pela pesquisadora, temos a chegada de Antônia Maria a Pernambuco por volta de 1715. Então, essa Antônia Maria foi uma das degredadas. Ela era feiticeira, degredada de Portugal, juntamente com Joana Andrade. Foram consideradas feiticeiras poderosas, que vieram para Pernambuco. Ambas chegaram a travar uma disputa por conta de saber quem tinha mais poder no feitiço. Antônia Maria parecia ter mais conhecimento por carregar consigo aspectos tanto da tradição medieval quanto das correntes demonológicas eruditas. Antônia Maria era um verdadeiro repositório de orações, e dentro das orações podemos encontrar referência à já citada Maria Padilha. Então a Marlise Meyer, ela vai fazendo uma coletânea, ela vai descrevendo algumas das orações que carregavam, portanto, o nome da Maria Padilha. Antônia metia a boca na tigela, batia no chão com 3 varas de marmeleiro e invocava Barrabás, Satanás, Caifás, Maria Padilha com toda a sua quadrilha, Maria Calha com toda essa canalha. Então, no discurso, na oratória, começa a aparecer a Maria Padilha. São essas personagens, feiticeiras degredadas, mulheres que resistiram aos ataques e repressões em nome de uma instituição religiosa focada no poder político, que encontramos os vestígios da subversão da prostituta sagrada e a entronização da imagem da puta, como personagem associado ao mal, ao diabólico, ao animalesco, ao sujo, como demonstrado no estudo etimológico. E por séculos carregamos, reproduzimos e consentimos com esse discurso moralista, unilateral e repressivo. A pesquisa de Marlise Meyer é uma fonte rica de exemplos históricos, uma fonte rica de exemplos de como a gente vai consentindo e vai reproduzindo e vai carregando isso. Né? Por exemplo, nas falas, né? Ela apresenta isso em documentos pela oralidade ou em vestígios, como algumas falas que são o seguinte: a mulher é predestinada ao mal, tanto pelos textos bíblicos como na mitologia pagã. No cristianismo, deita raiz na Bíblia, nos autores pagãos e nos pais da igreja. Outro trecho célebre do livro da Marlise Meyer, ela diz o seguinte: o sexo feminino é, por excelência, símbolo da desordem. E aí aparece a personagem, né, que o professor trouxe, esqueci o nome dela, a baderna, da desordem. A mulher é desmedida e leva às diabólicas práticas de feitiçaria. Nos discursos populares, que associa a imagem das pombagiras à imagem de uma mulher, que ao transgredir as leis morais do casamento cristão, é logo associada a uma prostituta, e por conseguinte, denominada feiticeira. A pombagira é uma mulher bonita, gosta de homem, tem algo de prostituta e de feitiçaria. E há uma delas chamada Maria Padilha, está no livro. Por esse motivo,
Eu penso, às vezes, eu elaboro um pensamento dentro da pesquisa, que há uma cisão aí entre essa relação sagrado e sexual que a Kristeva propõe. Há uma cisão entre sagrado e sexual, entre criação e destruição, que coexistem na figura das deusas do amor e da grande mãe. Logo, foi retirado da mulher, juntamente com seu lado sexual, sua liberdade e suas escolhas, sua parte mundo, sua natureza tempestiva e desejante, que todos nós temos e que deveríamos olhar para ela. Bem como tudo que há na natureza, carregamos consigo as duas forças, sagrado, espiritual, terreno, carnal. Não foram as putas e feiticeiras construções cristãs e denominações abjetas da sociedade. Eu começo a pensar que, na verdade, a igreja criou, na verdade, foi uma virgem deserotizada. E ao deserotizar a virgem, houve a necessidade de que outras mulheres fossem lançado essa carga erótica em outras mulheres. E aí, em algum outro momento, eu faço uma pesquisa sobre a Maria Madalena, que é exemplar nesse sentido. Foi retirada dela toda a sua possibilidade humana, carnal e desejante, e dela se excluiu, como ainda hoje se exclui, o que não cabe em sua figura de esposa legítima, predestinada, intocável, entronizada em sua virgindade e castidade. Fazendo algumas comparações. No artigo Assombrações do Feminino, Histórias de Pombagiras e o Poder do Feminino, a pesquisadora Cardoso narra a experiência que teve ao visitar Maria Padilha por meio de uma amiga médium, que incorporava a entidade em seu apartamento no Rio de Janeiro. A Ana, a médium, usava lenço de seda vermelho, blusa de veludo, bebia espumante e fumava cigarro. Elementos próprios da manifestação pombagiresca. Cardoso descreve entre gargalhadas, palavrões, falas provocadoras, desafiantes e misteriosas, sinais linguísticos alegóricos e representativos da pombagira. Então, é um trecho muito que casou muito bem com a minha pesquisa sobre o imaginário da puta, em que todas estavam ali conversando e atentas e estavam atenciosas à fala da pombagira e de repente, né, ela diz aqui, depois de atender aos poucos clientes daquela noite, Maria Padilha terminou sua bebida. Falando sarcasticamente sobre amor e traição, escutávamos todos os seus conselhos, quando ela mesma interrompeu a seriedade do momento e deu uma gargalhada e disse, mas o que é que eu sei? Eu sou apenas uma puta. Ou seja, Maria Padilha, reconhecida como uma pombagira poderosa, debocha, ironiza e descarta toda a seriedade e clareza susceptível da razão. Cínica, ela se assume puta, ou seria quínica, uma vez que Sloterdijk afirma que quínicos se orientam sempre em direção à nudez. Ele quer identificar os fatos crus, animais, simples, que os admiradores das alturas de tão bom grado negligenciam, Sloterdijk falando. Sim, são as putas e as pombagiras possuidores de um olhar quínicos, capaz de regozijar com o nu e com o elementar, porque experimentam em conjunto a verdade e o desvelamento. Para elas, assim como para os quínicos, não há valor nas dicotomias usuais, nem alto nem baixo, nem sujo nem puro. Elas são possuidoras de um olhar aberto, realista e generoso, e não se incomodam em fitar a nudez bela ou feia, contando que seja natural. E há na conversa flutuante do corpo móvel, sempre a balançar o inesperado. Elas gangorram a todo momento, balançando suas saias para lá e para cá, a taça em riste, sempre cheia de espumante, e rindo dos casos dos outros, ou do outro, como se todo trágico acontecimento de amor um dia lhe ocorrera. São ora cortesãs, sofisticadas e sedutoras, ora ciganas, leem no silêncio do olhar o instante, passado e futuro. Ora são bruxas, feiticeiras, impecáveis, lidando com o trânsito entre vida e morte, entre paixão e falência, e se assumem mulheres de cabaré, de bordel, mulheres de rua, putas, prostitutas. Elas são a estética do excesso, a estética do deboche, elas são a estética do escárnio. Tanto na alegoria pombagiresca quanto na putaria existe algo de trágico, patético. Dessa essência trágica, nós extraímos o patos que se configura numa poética da putaria, em que a estética dos excessos, das tensões, dos crimes passionais, da vingança, traição e dos desejos incontroláveis estão presentes. E aí nós temos 1000 exemplos, né? Eu citei alguns. Maria Padilha, Gabriela Leite e tantas outras personagens do mainstream, como Carmen,
do Bizet, como Os Dois Amores, a Belle de Jour, de Buñuel, Madame Satã e tantas outras figuras do feminino corroboram com essa tese. Lá onde vivem sua liberdade, nos locais de meretrício, o corpo em fuga do reprimido, o corpo que deseja ser puta, ir ao cálice da satisfação e do prazer, fuga de um corpo aprisionado, em busca de um corpo livre, sempre livre. É isso. Vamos abrir para o debate? Perguntas? Cadê o outro? Está com a flor. Alô. Uma coisa que eu não consegui captar, e eu posso ter me passado, você pode ter deixado claro e eu posso ter me passado, é essa divisão que na nossa cabeça, no nosso imaginário, é muito clara entre a mulher que faz por dinheiro e faz porque gosta. Algumas fazem por dinheiro e gostam. Algumas não gostam. E outras não precisam nem pagar, porque elas gostam. Então, eu acho que essas duas figuras, de uma forma geral, elas são separadas. A mulher que trabalha com sexo e faz por dinheiro, e aquela que não precisa de grana, mas que dá porque gosta. Então, ao meu ver, são figuras muito diferentes. E eu queria saber se, na sua pesquisa, você faz essa separação, ou se isso, dentro desse imaginário, o sexo une essas figuras de tal maneira que isso acaba sendo uma coisa só. Bom, essa descrição que eu faço da prostituta e da puta, né, esse sentido estricto e lato que eu também tento elaborar, é exatamente que a profissional do sexo, essa categorização de trabalho que a coloca dentro de um estágio de comércio e tudo mais, ela... tem isso também. ela exatamente faz... ela não atinge essa estética a qual que eu tento buscar, né? Que é essa estética da puta, que é exatamente essa potência livre, libertadora e tudo mais. Então, por isso que eu vou exatamente para a puta. E tanto é que no título antes tinha o termo prostituição, imaginário da prostituição e da putaria. Então, a gente resolveu trabalhar somente com o da putaria, certo? Mas, numa pesquisa interessante, que o Gustavo me lembrou aqui, que aqui a gente tem aqui também, no quadro, putaria, né, tem a discussão aí do frutaria, né, o puteiro, né, o padeiro, o prefixo, o sufixo eiro e aria fazem relação a lugar de venda, troca, comércio, certo? Tá ali, ó. Então ali, ó, aria, atividade de ramo de negócio ou indústria, né? E o eiro lá, profissão, certo? Então tem um trecho que eu exatamente digo assim, por ela também fala disso. Ela também fala, a putaria e a puta, ela também fala desse espaço de comércio, mas ela atinge um sentido, ela avança um pouco mais, certo? E por avançar um pouco mais, aí a gente assume o termo putaria e a prostituição fica muito nesse espaço, nesse território que é uma atividade, né? E por isso que fica tanto profissional do sexo, né? Se profissionaliza, né? Ou seja, tanto a puta como a prostituta tem essa relação comercial, mas mas o que eu mostro em alguns momentos é que ela avança e ela vai, né, a puta, e a puta ela pode ser libertador, pode ser repreensível, pode ser. Dentro da sua pesquisa, eu fico sempre imaginando o seguinte, que usando, né, um pouco da referência da fala da manhã,
que durante algum tempo a mulher ela trocava o próprio corpo, talvez não por dinheiro, mas por influência ou outras formas de favorecimento, porque, de alguma forma, ela não tinha outra maneira de se manter. Ela era dependente. Hoje, teoricamente, a gente vem avançando e as mulheres têm formas de se manter economicamente viáveis, né? E ela não precisa mais fazer essa troca, né? Porque se a gente for falar de prostituição de uma forma mais ampla, a gente não precisa falar só de dinheiro. E aí eu fico pensando nessa libertação da questão econômica, mas desse sentimento que continua sendo de troca às vezes, porque você não troca mais por influência ou por favorecimentos, mas você tem que trocar por outras coisas, porque isso está incorporado na gente. Então, a questão do sexo, parece que a gente tem um lugar onde a gente sempre bate com a cabeça no teto. Nunca consegue ser por puro prazer. Você não troca mais por favorecimento, por influência, por grana, mas você troca por um grande amor, um sonho de um príncipe encantado, entende? Então, isso é mais um comentário para você talvez refletir sobre isso, que a puta, ela é um potencial, mas ela nunca se realiza, porque ela tinha limitações antes e no mundo atual ela tem outras limitações. A mulher ela é limitada por outras coisas. Então, enfim, esse era o meu comentário. Final. A gente tem essa coisa da porné, né, da porneia, o amor que devora, o amor que consome e tudo mais. E essa relação de necessidade do outro, né? A gente apresenta isso também, que foi a partir do estudo do professor Gustavo. Agora, assim, exatamente sobre a puta, eu acho que tem brechas históricas, assim, e quando eu falo assim, que em alguns momentos quando aparece essa questão da sobrevivência e o corpo como troca a fim de sobrevivência, são questões históricas, estão em momentos históricos, assim, e nunca é uma máxima, né? Ou seja, por isso que é muito complicado, assim, é muito complexo, porque você está trabalhando você está trabalhando em várias matizes e nuances da sexualidade feminina, e aí que estou dizendo do feminino, dentro que até, por exemplo, a gente não conseguiu ainda tocar na questão dessa prostituta, desse homem, né? Que ainda aparece num outro estágio, né? Que é muito interessante que muitas prostitutas assim são trans, né? Vários assim são transexuais. E aí está num outro nível. Essas nuances elas são muito tênues, assim, né? E aí o interessante a gente trabalha no campo estético. E aí quando você vai para o campo estético e essas representações a partir das imagens, a gente consegue entender a força, assim, por que ela provoca tanto fascínio e tanto interesse pelos poetas, pelos músicos, assim, é uma quantidade imensa, né, de poesia, de literatura, de imagem, de filmes. O que fascínio é esse? Então a gente vai para o campo estético, exatamente não é o lugar de fala e não exatamente na tentativa de encontrar essas divisões, certo? Talvez não seria isso, saber se uma faz isso, se o interesse é esse, qual é o interesse de qual o interesse da outra, né? Fala de vocês dois, porque porque eu fico lembrando o tempo inteiro do Simmel em A Filosofia do Amor, no primeiro texto da Filosofia do Amor, que é sobre prostituição, e que ele vai dizer que enquanto a prostituição ela é encarada, vista, percebida como um lugar trágico, a mulher que foi parar ali por necessidade, porque não tinha outra opção para sobreviver, é ok, compreensível. Quando ela passa a escolher gostar, aí é que abre a lacuna de sentido. Ela gosta, ela cobra, ela escolhe o parceiro. Quem é essa mulher? É o demônio. Queria complementar também só um pouquinho para dizer o seguinte, que existe um imperativo do gozo.
independente no nosso tempo. Não interessa se é pagando ou não pagando, o importante é gozar. E isso não estou falando positivamente, observando como crítica, né? E nessa liberdade exacerbada, junto a essa liberdade, colam o discurso de que você tem que gozar de qualquer forma. Isso é um pouco relativo. Você pode usar a puta no sentido de ser livre para realizar-se plenamente, sexualmente, e você pode ser puta no sentido de não realizar-se sexualmente, mas comercialmente, né? Nesse sentido, livre. Eu campanho muito, acho que eu vou continuar na mesma linha. Na verdade, eu fico pensando, tudo bem esse elogio à puta, mas quando aparecem, e tem essa dimensão sagrada, não sei se vocês lembram, mas a prostituta que foi pega com Hugh Grant, chamava Divine Brown, né? Mas ela é ridícula. Né? Ele tem um problema, mas ela é ridicularizada. Então, como pensar isso? Eu novamente recorro a esse livro que estou lendo, em que a autora fala de como era difícil aprender os macetes da profissão, porque qualquer fala pública sobre como você chega, ela diz, ela muitas vezes chegou da cama para a porta, mas nunca pensou antes no pagamento. E como fazer isso? Como é que ela fazia essa parte que é criminosa, né? Então, ou criminalizada. Então, essa questão da repressão, isso eu acho que eu entendo o fascínio pelas camadas baixas, mas continuam baixas. Isso eu acho que é. Por mais que um médium pode se afirmar, no cotidiano tem uma repressão enorme a essa figura que é prostituta ou puta. Então, como isso pode entrar? Porque é muita teoria para mim se não entra, né? É bacana. É interessante porque tem um trecho que eu penso o seguinte: do lixo social ao luxo midiático, né? E assim, eu acredito que o luxo midiático ele maqueia, ele estetiza, né? Estetiza essa puta e coloca ela dentro da mídia, dentro da televisão, e ela não deixa de ser, como, por exemplo, ela continua sendo a puta, né? O Fred trouxe aí as burlesques, né, como uma referência também, ou alguns filmes, quando a prostituta de luxo, hoje, eu estava vendo um programa na Globo News, agora essas mulheres que ficam, mulheres e homens, que você paga os quartinhos da webcam, né? Ali na webcam, na verdade, você fica ali, você paga para assistir o vídeo e a pessoa ficar do outro lado e tudo mais. É tudo muito asséptico, é tudo muito limpo, são extremamente belas e estão assim, quando você entra na sala de chat, são uma visibilidade enorme, então tem um alcance muito grande. Então, eu acho que é uma indústria midiática trazendo dessa sujeira, trazendo desse rebaixamento, e colocando num espaço que, querendo ou não, pertence a esse espaço esse pornográfico, né, midiático, mercantilizado, mas utilizando, em essência, a puta, né? Ela está lá, presente. Ela sai desse território e vai para um território mais asséptico, né? Mas com esses interesses comerciais, econômicos, né? Que talvez não é assim, fica a questão, né? Ainda é essa potência feminina entre sagrado e sexual, porque, na verdade, a gente busca essa relação no trabalho,
a relação dessas etéreas, das hierodulia, né? Tinha uma relação muito forte entre natureza, entre corpo, mundo, corpo, natureza, e corpo e espiritualidade. E aí vale pensar o que o Gustavo propõe, certo? Que é talvez um retorno a esse primitivo, né? A esse feminino que não tem esse corte, essa cisão, né? Essa cisão que está entre uma moralidade, uma sexualidade, entre o sagrado, e que hoje, unicamente no meio midiático, serve única e puramente aos interesses mercantis, né? Mas é a puta ainda, certo? Eu queria dar uma palavrinha só. Eu acho, Lívia, que a repressão vai aumentar, porque, tendo em vista o fundamentalismo que nós estamos visualizando e a forma com que os estatutos da família são colocados, enfim, eu não acho que... É pena que esse discurso vai ficar na teoria, eu acho que está muito na teoria, porque quando nós observamos a prática, e lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, os empresários do turismo que quiseram criar um putódromo para as putas poderem trabalhar livremente, enfim. E isso foi um escândalo, né? Nem chegou a ser da Câmara dos Vereadores lá, a coisa não chegou a prosseguir. E, a meu ver, a repressão ela vem aumentando e vai continuar, enfim. Eu não consigo visualizar uma liberdade. A DASPU foi criada pela Gabriela Leite, né? Então, já era uma forma irreverente e comercial de trabalhar dessa forma. Mas eu não consigo, eu não sou otimista com relação à prática e da liberação contra essa repressão, né? Eu acho que a repressão vai aumentar. Bom, vamos passar agora para a fala da Bruna Caroli sobre os giros da Pombagira.